O maior sinal de que seu despertar ainda é falso é simples e humilhante. Você se sente especial por ele. Se isso te incomoda, é porque acertou. Presta atenção. Se o seu despertar virou identidade, virou ego. E ego não desperta. Ego dorme melhor. Você acha que acordou porque mudou ideias, palavras, hábitos, mas continua reagindo igual. Continua se ofendendo. Continua se justificando. Continua querendo aprovação. Isso não é despertar. Isso é maquiagem no sono. Agora vem o golpe. Gurdjieff foi direto. O homem vive como uma máquina. Reage, repete, dorme. E você também. Você não escolhe, você responde. Você não decide. Você obedece a impulsos que nem vê. Sente isso no corpo. O aperto no peito, a pressa de discordar, o impulso de provar que já entendeu. Isso é a máquina defendendo o controle. Escreve nos comentários agora sem pensar demais. Estou acordado? Escuta isso. Gurdjieff não falava de iluminação bonita. Falava de despertar doloroso. Despertar é perder o chão. É perceber que o eu que fala em você não é um, são muitos. Um quer ser bom. Outro quer vencer. Outro quer parecer consciente. Esse teatro interno é a personalidade falsa. Não é alma, é colagem social. Você aprendeu a falar, sentir e pensar para ser aceito. E chama isso de quem eu sou. Ridículo, mas comum. E você sabe disso. Você sente quando age espiritualmente e espera retorno. Quando posta consciência e vigia curtidas. Quando fala de presença, mas vive tenso. Isso não é alma. É ego usando roupa nova. Agora vem o que dói. O falso despertar sempre tem um sinal. Ausência de choque real. Você não foi quebrado. Você foi elogiado. Você não perdeu nada. Você ganhou identidade. Você não ficou menor. Ficou inflado. Gurdjieff chamava isso de ilusão perigosa, porque a pessoa acha que acordou e para de buscar. A máquina aprende novas frases e continua mandando. Presta atenção. Se seu despertar te deixou confortável, ele é falso. Se te deixou moralmente superior, é falso. Se te deu respostas prontas, é falso. Despertar verdadeiro começa quando você vê que não é dono de si. E isso humilha. E essa humilhação é o portal. Aqui vem o sentido. Gurdjieff ensinava o quarto caminho. Trabalhar no meio da vida, sem fugir, observando-se em choque. Observação de si não é pensar sobre si. É ver o impulso antes da reação. É sentir o corpo antes da palavra. É perceber a mentira surgindo e não segui-la. Poucos fazem, porque dói, porque quebra na imagem. Porque tira o prazer de estar certo. E o ego odeia isso. O ego prefere espiritualidade fofinha, autoconhecimento confortável, consciência instagramável, despertar sem dor. Tudo isso é anestesia do sono. Agora vem a promessa. Se você sustenta o choque, algo muda. Não vira luz, vira silêncio, não vira poder, vira presença. Você para de reagir por um segundo, esse segundo é ouro. É ali que a alma respira. A alma não fala bonito, ela é simples, direta, sem drama. O ego é barulhento, a alma é clara. E você sente no corpo quando ela aparece. O peso cai, a pressa some, a necessidade de provar desaparece. Isso não é teoria, é experiência, mas custa caro, custa a falsa identidade. Mais um golpe. Se você está assistindo isso para confirmar que já passou dessa fase, você não passou. Se está anotando frases para usar depois, você está dormindo. Se está concordando sem se sentir ameaçado, algo está errado. O trabalho real começa quando você vê sua feiura mecânica sem desculpa, sem história, sem culpa, só fato. Sou uma máquina. Dizer isso sem drama é início de verdade. Agora presta atenção. Se você parar aqui, o ego vence. Ele vai usar até esse vídeo como troféu. Se continuar, algo começa a rachar. Gurdjieff dizia que sem esforço consciente e sofrimento voluntário, nada nasce. Sofrimento voluntário não é dor teatral. É ficar presente quando quer fugir. É não se justificar quando quer. É observar o impulso e não obedecer. Um segundo, depois outro e outro. Assim se constrói algo real. Sente isso. O desconforto. A raiva leve. A vontade de discordar. Ótimo. Isso é material de trabalho. Não foge. Não espiritualiza. Fica. Você pensa que decide, mas reage. Você pensa que é um, mas é muitos. Você pensa que acordou, mas ainda sonha. E reconhecer isso não te diminui, te liberta. Leva essa frase com você. Despertar não te faz especial, te faz honesto. E honestidade é rara e perigosa. E começa agora. Se você tiver coragem de continuar olhando sem se proteger, algo que não é máquina começa a aparecer. E isso muda tudo. Ou você desperta,
ou continua dormindo achando que acordou. E essa escolha acontece a cada segundo, inclusive agora. O que você vai observar em si quando esse vídeo acabar? Você acha que está no controle porque entende o que está sendo dito, mas entender não muda nada. A máquina entende, o gravador entende, o papagaio entende. Consciência não é entendimento. Consciência é ver-se reagindo sem conseguir parar. E isso te assusta mais do que qualquer ignorância. Presta atenção. Quando algo te incomoda aqui, você corre para a cabeça. Você explica, você racionaliza, você transforma choque em conceito. Esse é o truque favorito do ego. Transformar veneno em teoria para não morrer. E você faz isso o tempo todo. Gurdjieff foi cruel nesse ponto. Ele dizia que o homem prefere 1000 explicações a um único choque real, porque o choque desmonta da imagem. E você vive para sustentar essa imagem, mesmo chamando isso de busca espiritual. Agora vem outra facada. Se você fala de presença, mas vive tenso, você não está presente. Está se observando como personagem. Presença não posa. Presença não se anuncia. Presença não precisa ser vista. O ego sim. Você sente no corpo quando a verdade chega. O estômago contrai. A respiração muda. Surge uma vontade imediata de discordar ou desligar. Isso não é falta de maturidade. É a máquina sendo ameaçada. Escuta isso com cuidado. O falso despertar sempre gera pressa em ensinar. Pressa em corrigir os outros. Pressa em mostrar que já viu. O verdadeiro trabalho gera silêncio e desconforto e solidão interna. Você não quer acordar. Você quer continuar dormindo com a sensação de estar acordado. É por isso que a espiritualidade moderna é tão atraente. Ela promete luz sem morte, sentido sem perda, expansão sem colapso. Gurdjieff não prometia isso. Ele avisava: algo em você precisa morrer. E não é simbólico. É a imagem que você defende, o personagem que você sustenta, a história que você repete até acreditar. Agora sente isso? Quantas vezes você se observou hoje, de verdade, não pensando sobre si, observando o impulso antes da fala, observando a reação antes do gesto? Provavelmente nenhuma, porque a máquina não lembra de si. Você vive em identificação, identificado com emoções, identificado com pensamentos, identificado com papéis, e chama isso de eu. Mas esse eu muda o tempo todo. Então, quem é você? Esse é o ponto que poucos suportam. Não há um eu estável. Há uma multidão interna. E enquanto você não vê isso diretamente, qualquer despertar é fantasia. Presta atenção agora. Quando você diz eu quero, qual eu? Quando diz eu decidi, qual deles decidiu? O que fala agora não é o mesmo que falou ontem, mas você finge continuidade para não enlouquecer. Esse fingimento é necessário para viver, mas é fatal para despertar. Porque você passa a defender algo que não existe. Uma identidade imaginária. Agora vem o golpe mais duro. O ego não quer despertar. Ele quer sobreviver. E se para sobreviver ele tiver que usar Deus, consciência ou Gurdjieff, ele usa. Sem culpa, sem pudor. Você sente quando isso acontece. Um leve prazer em se reconhecer nas palavras. Um alívio em pensar, isso não é comigo. Esse alívio é o sono vencendo. O trabalho real começa quando você para de fugir desse desconforto. Quando você não se distrai. Quando não busca esperança rápida. Quando não procura conclusão. Gurdjieff falava de esforço consciente. Esforço é ir contra o impulso automático. Mesmo que seja por 2 segundos. Mesmo que fale logo depois. Esses 2 segundos valem mais do que anos de leitura. Agora observa. Seu corpo está inquieto. Sua mente quer o próximo parágrafo. Quer resolução. Quer fechamento. Isso também é máquina. Querendo controle. Não haverá fechamento aqui, porque a vida não fecha. Ou você trabalha agora, ou dorme agora. Não existe depois. Se você sair desse vídeo igual entrou, nada aconteceu. Se sair levemente desconfortável, algo começou. E esse começo não é bonito, é instável, é silencioso, é real. Você não precisa acreditar em nada disso. Só precisa observar. E essa observação não te dá status, não te dá identidade, te tira. E é exatamente por isso que poucos continuam. Porque o ego prefere qualquer mentira confortável a uma verdade que o diminui. A pergunta que fica aberta é simples e incômoda. O que em você está ouvindo isso agora? E o que está tentando escapar? Você percebe como o ego tenta se esconder até no silêncio? Ele finge humildade, finge escuta, finge profundidade, mas continua no comando. O truque agora é parecer pequeno para continuar inteiro. Presta atenção no desejo de ser reconhecido internamente. Eu sou um dos poucos que entende. Esse pensamento passa rápido, quase invisível, mas ele manda. E enquanto manda, nada desperta.
Gurdjieff não falava para te confortar. Ele falava para te desorganizar por dentro. Se algo aqui está se encaixando fácil demais, desconfia. O real não encaixa. Ele desalinha. Você confunde observar-se com analisar-se. Analisar é atividade mental. Observar é presença crua. Quando você observa, não comenta, não julga, não explica, só vê. E isso assusta. Sente o corpo agora. A tensão nos ombros, o maxilar preso. Isso não é acaso. É o corpo segurando uma identidade com medo de cair. O ego quer melhorar. A alma quer ser. Melhorar mantém o personagem. Ser dissolve o personagem. Por isso melhorar é tão popular e despertar é tão raro. Você ainda acredita que um dia vai estar pronto. Esse dia não existe. Existe agora ou não existe nada. A máquina vive de futuros. A consciência só existe no instante. Gurdjieff dizia que sem lembrança de si, o homem não existe de verdade. Ele acontece, como chuva, como vento, como hábito. Você acontece o dia inteiro. Agora vem outro choque. Se você não se lembra de si enquanto escuta isso, você está apenas adicionando mais um conteúdo ao sono. Conteúdo não desperta ninguém. Observe como você quer levar algo daqui. Uma frase, um conceito, um insight. Isso é o ego fazendo estoque. A alma não estoca, ela vive. Você espera sentir algo grandioso, mas o sinal correto é quase imperceptível. Um espaço interno, uma pausa antes da reação, um segundo de escolha real. Esse segundo não dá prazer imediato, dá sobriedade, e sobriedade não é vendável. Por isso, quase ninguém fala dela. Gurdjieff falava de trabalho diário, não de estados elevados. Trabalho é chato para o ego, repetitivo, invisível, sem palco. Por isso funciona. Você sente resistência agora. Uma parte quer ir embora, outra quer continuar. Nenhuma delas é você. Ambas são máquinas competindo. Se você conseguir ver isso sem escolher lado, algo se alinha por dentro. Não resolve, não fecha. Mas abre um espaço que não estava ali. E esse espaço não promete nada, não garante despertar. Só oferece uma coisa rara, a chance real de não continuar mentindo para si mesmo. Você continua procurando um sinal claro de que agora vai? Um arrepio? Uma certeza? Uma luz? Isso é o ego pedindo confirmação. Despertar não confirma, desmonta. E quando desmonta, não sobra aplauso, sobra silêncio. Presta atenção no impulso de concordar rápido. Ele serve para evitar o impacto. Concordar é um jeito educado de fugir. Discordar também. Ambos mantêm a máquina girando. O trabalho começa quando você para de tomar partido dentro de si. Agora vem outra verdade seca. Se você ainda precisa se definir como consciente, você não está. Consciência não precisa de rótulo. Rótulo é bengala do ego cansado. Sente o corpo. O leve incômodo no pescoço, a respiração curta. Isso não é ansiedade, é resistência. Algo em você não quer perder o trono. Gurdjieff falava de lembrança de si. Não é memória, não é mantra. É estar aqui enquanto tudo em você quer ir embora. É ficar quando o impulso manda correr. Você foge de si o dia inteiro. No celular, na comida, na fala, no pensamento, e chama isso de vida. A máquina ama distração, porque distração é sono com movimento. Agora, o golpe. Se seu despertar te deixou mais opinativo, mais duro, mais certo, ele é falso. A consciência real torna você menos reativo, não mais armado. Observe como você usa ideias para se proteger. Você ergue conceitos como escudos. Eles parecem profundos, mas servem só para não sentir. Você quer sentir algo grande, mas o começo é pequeno, quase invisível. Um segundo de presença vale mais do que 1000 experiências intensas. Escuta isso. O ego quer resultados. A alma aceita processo. O ego quer chegar. A alma trabalha. E trabalhar dói porque não dá palco. Você se identifica com emoções como se fossem você, mas emoções passam. Se passam, não são você. Então, quem observa quando passam? Agora vem a pergunta que corta. Se você não controla seus pensamentos, quem manda? Se não controla suas reações, quem vive? Gurdjieff não falava de esperança, falava de responsabilidade. Sem responsabilidade, tudo vira fantasia bonita. Você sente orgulho quando se vê no que é dito. Esse orgulho é o sono se abraçando. Ver-se de verdade não dá orgulho, dá vergonha. Presta atenção. Quando a vergonha surge e você não foge, algo se alinha. Não melhora, não brilha. Alinha. Você espera que alguém te acorde. Não vai acontecer. O choque só funciona quando você aceita pagar o preço. O preço é simples e alto. Perder a imagem, parar de se explicar, deixar de se defender por um instante. Agora sente a vontade de ser entendido. Isso também é ego. A alma não precisa ser entendida. Ela precisa ser vivida. Você confunde sinceridade com agressão.
Mas sinceridade dói porque corta a ilusão, não porque machuca você. Gurdjieff dizia que o homem vive em hipnose. Você não acorda saindo da hipnose. Você acorda percebendo que está hipnotizado. E esse perceber não é confortável. Ele desmonta o roteiro, tira o chão, mas abre espaço para algo que não reage. Se você ficar com isso agora, sem procurar conclusão, sem transformar em frase bonita, algo começa a trabalhar por dentro. A pergunta fica aberta, sem resposta pronta. O que em você está disposto a perder para não continuar dormindo? Você ainda espera um sinal externo, um clique final, um agora entendi. Isso é a máquina pedindo permissão para continuar igual. Despertar não pede permissão, ele invade. Presta atenção no cansaço que surge. Não é físico, é o ego ficando sem truque. Quando ele não consegue se explicar, ele tenta te cansar para você desistir. Agora o choque seco. Se você precisa concordar com tudo aqui, você está usando isso como anestesia. Se precisa discordar, também. O trabalho começa quando você observa sem se agarrar. Gurdjieff dizia que o homem vive em estados. Hoje você quer despertar. Amanhã quer conforto. À noite, quer distração. E chama isso de vontade. Não é. É fragmentação. Sente o corpo agora. A pressa, o impulso de pular para a conclusão. Isso é o hábito de consumir ideias sem se transformar. Você não está aqui para se sentir melhor. Está aqui para parar de mentir para si. E parar de mentir dói mais do que sofrer. A máquina quer progresso rápido. A consciência aceita o ritmo lento. Um segundo de lembrança vale mais que uma semana de entusiasmo. Observe como você tenta salvar alguma coisa. Uma crença, uma imagem. Pelo menos isso eu já faço. Esse resgate é o ego escapando. Gurdjieff falava de sacrifício, não de coisas externas. De sacrificar reações, justificativas, histórias. É isso que quase ninguém quer pagar. Agora vem o ponto sem volta. Quando você vê que não é você nunca mais acredita totalmente em si. E isso é liberdade. O maior sinal de que seu despertar ainda é falso não é erro intelectual, é conforto. Enquanto o ego estiver confortável, nada acordou. Despertar real começa quando você aceita ver a própria mecanicidade sem maquiagem, sem desculpa, sem esperança rápida, ou você continua dormindo com novas palavras, ou suporta o choque diário de não ser quem pensava. Essa escolha não é espiritual, é prática, e acontece agora. A cada reação que você observa, a cada impulso que você não segue. O trabalho não termina, ele começa quando o ego perde o centro e a alma finalmente respira.